Tá gravando? Não quero escutar a TV agora, até desligo agora. Não, por nada não precisa, não sei que a Marlene queira. Agora eu não quero ler TV. Então vamos lá, Marlene. Marlene, me diz o teu nome. Meu nome é Marlene Maria Lunkes Edelwein. Tá, que idade tu tem, Marlene? 59, Novinha. Um galetinho, né? bem novinha, cabeça bem jovem. Tá. E qual é. que tu é da Clementina e da Luísa? Sou a filha caçula. Filha mais nova. É a mais nova. São é a quantos mais filhos? nova. São 7. 7 filhos. Quantas mulheres? 4 mulheres e 3 homens. E o mais velho é. Era o Auri Pedro Lunkes. Tá, e depois vinha quem é que vinha depois? Depois vinha a Ilga Agatha Lunkes. E depois era a Sônia Maria Lunkes. E depois era o Edio Aloysio Lunkes. E depois foi a Irene Lúcia Lunkes. E depois foi Alessio José Lunkes. E por último era Marlene Maria Lunkes. Marlene, era eu, é. Quem tu te lembra da tua mãe? Assim, eu sei que tua mãe faleceu há quantos anos? Há 46 anos, né? 46 Que idade tu anos. tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos. É. Como é que tu te lembra fisicamente da Clementina? Como é que ela era fisicamente? Fisicamente. Ela era alta, ela era baixa? Ela não era muito alta. Ela era média, né? E ela era uma pessoa gordinha, de magra também não tinha nada, né? Comia bem? Comia bem, coitadinha. Ultimamente nem podia mais comer bem, né? Por causa da doença dela. Mas era uma pessoa muito faceira, muito querida. Todo mundo gostava dela. Pelo que eu sei, ela inimigos não tinha. Como é que ela era? Que ela se vestia? Como é que era a roupa dela? Ela se vestia muito simples, era vestidos, geralmente vestidos, saia com blusa, calça comprida não se via a mãe, né? Eu me lembro dela com uns vestidos, eu tenho 2 imagens da avó, que era ela com vestido preto de bolinha branca. Isso mesmo. E são as 2 únicas imagens que eu me lembro da avó, ela estava com esse mesmo vestido. Era verde também, a gente... Gostava de verde? Com branco, ela também usava. Pela última roupa dela era verde, eu não esqueço. E sapato? Era uma saia e uma blusa. E sapato? Sapato? Ai, gente, sinceramente, eu não consigo me lembrar disso. Tamanco, sapato? Eu acho que era sapatinho, sim. Não era nada de escandaloso, né? Porque a mãe não era disso, né? Muito discreto. Muito discreta, E... Cabelo curtinho. Que cor? Primeiro ela tinha preto. Era preto, a mãe ainda tinha cabelo preto. Ela morreu com 54 anos. E o cabelinho sem o fio branco? Olha, tinha um que outro, mas era muito pouco. Muito pouco. Sempre o preto prevalecia ainda, sabe? E a voz dela, os olhos? A voz dela. A voz era uma voz bem suave. Aguda, grave, grossa, fina? Não era. Era média. Não era muito grossa. Falava calmo, falava cansado? Muito calma. Bem calmo. Pelo menos pra mim, eu era neném, né? Terra virgem. Isso aí às vezes a gente se lembra, parece que foi ontem, né? E a pele dela? Mais escura, mais clara? Mas a pele era bem clarinha. Era clarinha, do pai era mais escura. Do pai era bem escuro, era escuro. Eu lembro bom disso. Como é que, fala um pouco das terras, como é que eram as terras, onde é que estava a casa, como é que eram as terras de vocês? Fisicamente, assim, o que tinha, o que? Eu sei que tinha um potreiro. Assim, tinha potreiro, tinha um arroio, cascata. O arroio que tu tomava banho sempre? Sempre. E na época a gente lavava a roupa lá no arroio, que não tinha água encanada. A água que nós tínhamos dentro de casa era cisterna, né? Tinha frutas à vontade, sempre. Sempre tinha frutas. E o arroio dava peixe? O arroio dava peixe, mussu. Eu lembro que eu fui no arroio e nunca podia tomar banho, queria tomar banho, nunca conseguia tomar banho, que a mãe deixava só uma estrela contigo, né? E eu quero no arroio também. Hoje, esse mussu até ficou na história, porque eu estava tomando banho
E esse mussum estava lá e eu me assustei achando que era uma cobra. E eu gritei desesperada para a Irene, né, que ela estava mais longe, para ela chegar. E aquele mussum ficou na história até hoje. Eles debocham de mim por causa do mussum, que eu tinha me assustado do mussum. Que era grandão, pretão. Mas era bem grande, sério. E pescaram ele ou só? Não, sim, foi pescado, mas não no mesmo dia. Qual? Tamanho? Bicho grande lá. Não, era mussum grande. E daí a turma, lá os rapazes, né, eles gostavam de pegar mussum. E eles foram, eu sei que foi uma turma de acho que uns 8, 10 só para caçar. Só para caçar o bicho. Aquele mussum. Eu sei que nós acabamos comendo ele. E como é que prepararam o mussum? Isso, ele, ou... isso a minha mãe fez, ela fritou. Ela fritou, foi frito, né? Foi frito, muito gostoso. Muito gostoso. Mussum é uma carne muito branquinha. O que tinha perto da terra? Me lembro que na terra era dividida. Vocês tinham a casa de um lado, tinha uma estrada. Tinha a que escola. Que dividia a parte dos bichos, do potreiro. Isso mesmo, o paiol lá. O paiol, que tinha uma estrada onde estava dividindo no meio as terras. Era né? tudo, era de um lado e a casa, daí tu tinha que atravessar a rua, a casa era do outro, né? O que tinha perto das terras? Perto da uma escola. Uma escola. Era do lado, que era nas nossas terras mesmo, ainda era a escola, e depois tinha a igreja católica. Que era alguns metros ali, né? 300, 400 metros. Muito pouco. O salão de baile era perto, né? O campo de futebol também ali, as nossas terras ali, tudo era perto, né? Nós tínhamos um lugar, bom, esse lugar lá é muito lindo, né? Lindo. E os vizinhos mais perto, qual era a distância deles? A distância, o que eu vou te dizer, quantos metros? Não, mas aqui era 2 quadras, 3 quadras. É mais ou menos isso. Olha, o mais próximo era o meu tio, o Endelino, né? Que daqui da nossa casa se enxergava a casa dela. Deles, né? Qual é o tamanho das terras? Quantos hectares, sabe? 7 hectares. 7 era hectares. nossa. Era a terra de vocês? Era a nossa terra, E é uma terra, assim, barbaridade. Que poucos tinham lá, né? Que era bastante plana. Era bom de plantar, né? Eu me lembro do potreiro, que tinha bastante gado. O potreiro. Tinha ovelha também, não tinha? Não, ovelha não. Nós tinha cavalo, nós tinha bastante gado, porcos, galinha, sempre tinha de montão, frangos, né, galinha. Patinho, marreco. Marreco, isso mesmo, tinha bastante, né. Mas como é que era a cozinha de vocês? Eu me lembro um pouco. Como é que era a cozinha, o espaço da cozinha? Onde é que estava o fogão? Que tamanho era a cozinha? O que tinha na cozinha? Na época a gente só tinha... Isso que tu te lembra da cozinha? Só tinha fogão a lenha, não tinha gás. E tinha uma... Eu não sei como é que se chamava aquilo que a gente guardava, o arroz, a farinha, o arroz, tudo, sabe? Uma tuia, isso mesmo. Uma tulha que tu levantava para cada... E aquilo era banco também, tu sentava em cima daquilo, não? Era banco para sentar em cima, mas... Daí tu puxava e estava embaixo... Isso mesmo. A farinha, o açúcar. A gente guardava ali... o arroz, a farinha, o açúcar, essas coisas a gente... Na época não se comprava em quilo, a gente comprava em sacos. Sacos, sempre em sacos, daí no começo do mês o pai comprava, aquilo daí já durava, né? E o que tinha na cozinha? Tinha um fogão a lenha, tinha essa tulha? Tinha um guarda-louça daqueles bem antigos que, olha, se eu pudesse comprava um hoje. Um guarda-louça, uma pia e o paneleiro que a gente tinha na cozinha na época. Esses que tu monta, que é uma torre, né? Isso mesmo. Tinha panela de ferro, de alumínio? Tinha panela de ferro, caçarola. E de alumínio tinha também ou era só ferro? Sim, tinha de alumínio também. Mas a de ferro era as que a gente mais usava, né? Tudo foi na lenha? Tudo. Chaleira preta. Quem é que fazia o fogo? O fogo era o pai que fazia, eu me lembro. Ele levantava de manhã às 5 horas. Cedinho. Todo dia. E daí ele tomava chimarrão, a primeira coisa que ele fazia fogo, fazia um chimarrão, e quando era 6 horas ele ia para o trabalho. Meu pai era muito trabalhador. Sim. Me diz uma coisa, e na cozinha não tinha mesa, vocês não comiam na cozinha? Era na sala de jantar só. Era ao ladinho? Era do ladinho, ao lado da cozinha. Na cozinha que eu sei, nós tinha pia e o guarda-louça,
o fogão a lenha, o paneleiro e aquela, como é que é, tulha? Tulha. É, que nós guardávamos os alimentos. Sim. É, farinha Isso. O arroz no outro, feijão no outro. Isso. Aí tu sabe que eu não me esqueço. Assim, ó, isso era... Eu não me esqueço nós tinha muita banana, daquelas bananinhas da terra. Isso coisa mais tudo gostosa que tem, tudo em caixinha. Aí o pai cortava uns 7, 8 caixinhos e pendurava em cima do fogão a lenha. E daí aquele calorzinho do fogão a lenha, ele amadurecia mais ligeiro. As bananinhas mais rápido. E as linguiças. Isso eu lembro das linguiças penduradas. Amarrado uma cordinha e pendurada. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Muita. Eu imagino. Era um lugar tão tranquilo, porque a mãe dizia assim para nós, fecha a porta de noite, porque senão os cachorros vão entrar, os bichos, né? Mas não que tinha ladrão ou qualquer coisa assim. Era só os bichos? Era só os bichos. Para os bichos não entrar dentro de casa, ela dizia, fecha a porta. Só que não precisava trancar nada, nós só fechava a porta, ia deitar e assim a gente amanhecia. Era muito bom. Essas épocas não voltam mais. Quem ia para a cozinha? Quem fazia o serviço da cozinha? O serviço da cozinha, enquanto que a mãe estava viva, era ela. E vocês ajudavam? E nós ajudávamos, ela só que ela ficava cozinhando em casa, né, de manhã principalmente, e nós ia para a roça, né? Mas... E daí ela não é pra roça, vocês iam pra roça, você trabalha na roça? Não, de manhã, ela ia também pra roça, mas de manhã ela ficava em casa, fazia o serviço da casa, né? Geralmente ela ficava cozinhando dentro de casa, né? Esperava que aquele almoço pronto, a gente chegava às 11, 11h30, calor, no verão, né? Uma comidinha cheirosa. É muito bom. Tem muitas lembranças boas. Eu imagino. Olha, meu Deus do céu. Mariane, justamente isso aqui, eu trabalho um pouco, eu quero ver se tu tem lembranças também, se o som te gera alguma lembrança. Tá. Esse som. Então eu vou colocar para ti agora uns sons. Os primeiros sons que eu vou colocar é tentar colocar um pouco os sons do ambiente de vocês, tu vai ver algumas coisas que são do lugar, né? Sim. E daí tu vai ver esse som, tu vai tentar te aumentar, tu vai ver se isso te ajuda a pensar um pouco, voltar para a época da família de vocês, quando vocês cozinhavam, quando você chegava em casa. E depois eu tenho alguns sons diretamente da cozinha mesmo. E tu vai ver, se tu te lembrar de alguma coisa, isso eu me lembro quando a gente fazia isso. Daí tu conta o que vier à tua mente, quiser contar, diz, não, isso não me lembro de nada. A gente segue adiante. Tá? É bem tranquilo. Tu vai primeiro ouvir uns sons bem assim, da natureza, do local, do dia. Tá? Bons tempos. Relógio batendo. O sino? É o sino, sino batendo. 6 horas da manhã, 11h30 e às 6 da tarde. É a hora que ele batia? Nós sabia direitinho. E ele batia, por que ele não batia meio-dia assim? Eu acho que era 11h30 que batia. Porque eu me lembro que daí era hora de nós ir para casa, quando nós estávamos na roça, quando o sino batia, os porcos. Os porcos. Quando o sino batia, daí nós tínhamos que ir para casa, que estava na hora do almoço, né? Hora do meio-dia. Já sabia que tocava o sino? Já sabia, tocava o sino que era perto mesmo. Era hora de comer. Era hora de comer. E daí, de tarde batia de novo o sino? Às 6 da tarde. E daí que era hora para alguma coisa, não? Não, daí nós largava da capina para fazer pasto e ir para casa tratar o bicho. Mas o relógio, o sino sempre era mais ou menos era um marco. O sino era o marco, é verdade. Não precisava relógio, nós sabíamos que o sino batia, sabia que era tal hora. E de manhã? De manhã às 6 horas. 6 horas da manhã. Aí acordava todo mundo? Acordava, 6 horas da manhã batia o sino. Tá, vê se eu te lembro disso aqui. Tirando leite. Tirando leite.
Bem isso. No início da caneca, quando começava, dava aquele... Tem alguma história engraçada que tu te lembra? Que tu te lembra disso? Eu tinha que levantar cedo de manhã para tirar leite. Isso eu me lembro. Tocar os gatos atrás do bolo, né? Tá enchendo, né? Tá enchendo. E a tu que tirava leite? Eu tirava leite, mas sempre. E claro, quando eu era muito criança, não, né? Sim. Mas depois, a gente tava sempre junto, né? Tinha que aprender. Claro, Né? claro, tinha que aprender. Na hora do café? Esse cachorro de vocês, né? O que te lembra isso? O som te lembra alguma coisa? Arrumando a mesa do café? O cachorro tá falando. Fritando ovos. Fritando bolinho, fritando ovos. Pode ser, tem. O que tu acha? Acho que é fritar ovos. Vocês comiam hoje de manhã? O frito comia. Comia? Quem fazia? Era a mãe. Te lembra dela fazendo? Eu lembro. Muito. Como é que ela fazia? Muito. Ela pegava e largava um ovo na banha quente, por isso que dava esse sonzinho aí. Esse sonzinho da banha quente, né? Banha quente. É verdade. E o vinho frito é bom, né? É muito bom, muito gostoso. E quando tua mãe não ia mais, quando tua mãe deixou de ir, quem é que fazia o serviço, o almoço religioso? Mas daí era comigo. E é contigo? Depois, quando a mãe faleceu, daí a Irene, minha outra irmã, sabe, a Irene, Sim. casou. Sim, E daí eu fiquei, eu e o pai só em casa. Daí eu tinha que fazer não adianta. Sobrou tudo para mim. E aquilo que eu não sabia, eu tinha que aprender sozinho. E eu aprendi, fazer tudo. E fez bem, né? Fiz bem, até hoje. E tu fazia tudo repetido que a mãe fez, ou tu fazia coisa diferente? Eu repetia. Eu fazia de tudo que era... Muitas vezes eu repetia, que não dava certo na primeira, na segunda, terceira vez dava certo. Fazer bolacha, fazer massa em casa, tudo a gente fazia. Na época não se comprava essas coisas, era tudo feito em casa. A única coisa era o pão. O pão, o pão tu não comprava, a gente fazia em casa, cuca, pão, bolo, tudo, não se fazia. E era feito no forno de barro. Nada não tinha fogão a gás na época, né? E ficava gostoso. Assava batata doce. O programa é boa. Muito bom. Qual isso aqui, esse som te ajudou, te lembra alguma coisa? Ralando? Não, ou serrando. Serrando lenha? Não. Tentar de novo. Vê se tu lembra alguma coisa. Eu me lembro, mas eu lembro do barulho, mas não... Parece serrando lenha.
ralando. Na cozinha. Ralando cenoura. É ralando? Pode ser. E esse aqui, que é um pouquinho parecido. Pintando as panelas? Ai, o que é isso? Pode ser pintando as panelas. O que tu achar que é? Esse aqui. É o relógio. Não. Na cozinha. De novo. Mas cara, picando tempero? É assim. Picando tempero. Isso mesmo. Te lembra alguma coisa? Tem uma cena que me vem na cabeça daquela época. Que tempero vocês picavam? Vocês tinham tempero verde? Sim, tempero verde, cebola. Ervas? Aham. Isso aqui. Tá estourando pipoca. É estourando pipoca. Você tem pipoca, né? Nós plantava, colhia e era festa da pipoca no dia de chuva. Festa de pipoca de chuva? Dia de chuva. Quando nós não podia ir para a roça, nós sentava tudo numa roda e fazia um passeio de pipoca e tomava chimarrão. E pipoca não tem? Pipoca com melado. Melado. Que nós fizemos em casa mesmo, nós fazíamos, sempre tinha Fala mais, conta mais. Como é que era a pipoca? Como é que era a pipoca? Quem fazia? A avó fazia? Tu fazia? Olha, todos, enquanto nós estávamos em casa, todo mundo sabia fazer. Mas geralmente era a mãe que fazia, né? E então, eu sei que era pipoca com melado, era muito gostosa. Todo mundo gostava. E a gente Faziam com sal também, né? Faziam com sal ou só com melado? Não, Só nós fazia doce? só com sal doce. E era sempre com chimarrão? Sempre com chimarrão. Porque daí o chimarrão, como, né, que é amargo, com pipoca doce, ia bem, né? Ah, claro. É. E melado vocês faziam mesmo? Nós mesmos fazia. Rapadura. Muita rapadura. Barbaridade. Com cana que vocês plantavam? A cana que nós plantávamos o amendoim, a gente colhia o amendoim e fazia muita rapadura. Porque a gente tinha tudo, era só fazer, né? E como é que fazia rapadura? Depois nós tomava chimarrão e comia rapadura. E como é que fazia rapadura? A rapadura era feita com melado. Sim, mas fervia o melado? Sim, nós torrava? Não, nós fervíamos o melado, mas primeiro nós moía a cana, né? Aí depois eles ferviam o melado e até que ele chegasse a um certo ponto, daí a mãe colocava o amendoim. Aí eu não tinha essa prática, mas a mãe tinha. A mãe sabia direitinho a hora de tirar do fogo, né? E botava dentro de umas formas. Sim. Aí depois nós comíamos. Mas ela chegava... Ela torrar um pouco? Ela torrava o amendoim? Nós torrávamos amendoim. Tirar aquela casquinha por fora? Sim, nós torrávamos amendoim. Com a casquinha Ficava ou mais sem casquinha? sem a casquinha. Sim. A gente torrava, tirava a casquinha e daí colocava no melado fervendo? No melado fervido já, né? A mãe estava fervendo. E daí depois saía aquela rapadura, né? E quem gostava mais da rapadura? Filho, eu não sei, todo mundo gostava. E sentava todo mundo junto e comia? Todo mundo sentava junto com chimarrão. Quando não tinha pipoca, tinha rapadura.
Ou cueca virada. Ou cueca virada. Vamos comer uma cueca virada aqui, falei cueca virada. Pode comer. E isso só quando vocês iam pra roça? Quando nós não ia pra roça. Porque assim, já, a rapadura nós comia de noite, na hora do meio-dia também, né? E nós fazia muito, a mãe também fazia doce. E esse serviço normal não saía essas coisas? Não saía dessas coisas, tinha, não. Feriado, não. Era das 6 da manhã, a gente levantava, tratava os bichos, tirava leite e depois tomava café. Daí depois a gente ia pra roça. Quando o sino tocava, era a hora de que o almoço estava pronto em casa. Aí nós pegava nossas ferramentas e ia pra casa. A enxada nas costas e vamos pra casa. E depois de almoçar? Depois de almoçar, a gente sempre descansava. Nós lavava a louça, limpava a cozinha, e daí meu pai e a mãe sempre descansavam, tinha a hora de descanso. Antes das 2h30, a gente era difícil ir pra roça, né? Mas depois de noite ficava até, né? Não tinha essa de largar 6 horas. Tinha que tratar os bichos, né? Fazer pasto, ir pra casa, tratar os bichos, tirar leite de novo, porque né? não tinha luz dentro da estrebaria, ele tinha que fazer essa parte ainda antes de escurecer. Antes de escurecer, né? Mas não tinha querosene? Tinha lampião de querosene? Mas o meu pai dizia assim, tu pode perguntar para todos da família. O pai disse que quando anoitecer tem que entrar para dentro de casa. E de levantar cedo de manhã, quando amanhecer tem que dar no serviço. Tem que ir pro serviço. Sim. Então, quando chegava a escurecer, por isso ele não botava, nós tinha luz elétrica, mas no paiol, nos chiqueiros e portas, essas coisas, ele não botou luz. Porque ele disse que depois de noite, era 9 horas da noite, estava todo mundo em função ainda. Vocês tinham luz elétrica? Nós tínhamos luz elétrica. Na minha época, sim, tinha? Quando eu tinha. Eu achei que não tinha. Não, nós tinha aquela lâmpada de querosene, nós tinha, quando faltava luz, né? A gente tinha. Mas quando eu nasci, que eu me lembro, nós sempre tinha luz, né? Os mais velhos sim, né? Daí não tinha. E daí o pai não queria, o pai dizia assim, ó, se trabalhar de sol a sol, né? Depois tu trata teus bichos, vai te recolhe, toma teu banho e... Bom, era no inverno, que o sol era curto, né? É verdade. Vou colocar um som aqui, vamos ver se tu reconhece esse som. Acho que é um som bem particular para ti. Tá. Deu errado, agora eu vou te mostrar de novo. Mas... Reconhece? Parecido com alguma coisa? Esse somzinho pode até ser, nós fazíamos manteiga, sabe? A mãe botava dentro de uma lata e nós tínhamos que sacudir até que aquilo virava manteiga. E é esse somzinho mais ou menos isso. Mais ou menos, eu acho que é mais ou menos isso. É o som que eu busquei para fazer exatamente isso. Um som que, eu sei que vocês faziam manteiga em casa. Nós fazíamos manteiga em casa, ó. Aí nós tinha que fazer. Né, com a nata, a mãe botava a nata lá dentro, não tinha que sacudir até que... Ela botava a nata dentro de uma lata. Tá. E daí ela pedia para nós sacudir até que virava manteiga. E daí fechava a latinha e... Sim, ela fechava a latinha, tu tinha que sacudir e... como é que tu sabia que a manteiga estava pronta? Porque quando ela soltava aquela aguinha, o soro, daí começava a chacoalhar diferente, daí a gente sabia bem direitinho, mãe, deu, tá certo. Mas o que era diferente? Como é que você sabia? A lata estava fechada. Sim, a lata era fechada. O que era diferente? Tu notava,
porque Tu tava no som também, que era diferente? Claro, com certeza. No som também. Parecia que tinha água lá dentro. Antes parecia que era um creme, depois parecia que era som de água. Que era som de água, quando soltava. E tu sente pelo peso da latinha, eu cansava de fazer isso. Isso é uma física, tu sabia? Hoje em dia tu vai fazer outras coisas com essa física. É a tua academia. É a minha academia. Tu que fazia então, Ana? Eu fazia. Quantos quilos de manteiga tu fazia? Isso aí eu não sei, porque o pai, a mãe, nós não vendia. Nós fazia para casa, né? Era uma latinha assim, pequena, grande? Era uma lata assim que cabia o quê? 1 quilo mais ou menos dentro. Que nós fazia, né? E daí eu sei que era para o nosso gasto, que a gente manteiga não vendia. Sim. Porque nem nata, isso era só para o nosso gasto. Aí a gente fazia bolo de manteiga. Ai, coisa mais boa, aqueles bolos, né? De manteiga e botava passava no pão. A gente vendia o leite, né? E outros não. Mas nós desnatava aquele leite. Manteiga, né? Vendia na cooperativa, né? Nós desnatava aquele leite e não muito, sempre só para o nosso gasto, né? E quando tu abria a lata tinha aquele soro e tinha manteiga. Tinha manteiga. E a manteiga ia para onde? Botava ela num pote, botava ela onde? Não, a gente largava dentro a mãe fazia uma bolinha assim com as mãos, sabe? Largava dentro de uma água fria. Bem fresquinha. Bem... E aquela água trocava sempre, não? Sim, aquela água nós trocava, tinha que trocar todo dia. Porque né? Não tinha geladeira, né? Isso mesmo. E depois mesmo assim, a gente não fazia para guardar. A gente fazia mais para quando tu usava, né? Usava e depois, às vezes sobrava um pouco, daí tu pegava e passava no pão, né? Que tinha, alguns gostavam bastante com uma manteiga, né? De pão. E aquela água que sobrava da nata? Aqui nos dava para os porcos. Para os porcos? Para os porcos. Não faziam nada com aquilo vocês? Não. Que gosto tinha aquilo? Eu não sei porque eu nunca provei. Nós não fazia. Eu sei que eu me lembro, nós dava para os porcos. Aquela água. Nós só tirava, por que dava para fazer? Não, às vezes eu estou só tentando aqui, às vezes pode fazer, aproveitar para outras coisas. Não, eu lá em casa não se aproveitava, porque eu me lembro não. E os porcos gostavam? Mas imagina se não, estava esperando já. Tinha cheirinho de leite aqui. Estava esperando a sobrinha já. Coisa boa. Nós guardava tudo, sabe? Os porcos lá em casa era tratado, olha, sinceramente. Como reis. Sinceramente. Por isso que a carne de porco era mais gostosa do que hoje. Claro, hoje em dia a carne de porco não tem mais, a própria banha não tem mais aquele gosto. Claro. O gosto que nem outra alimentação, né? Era com aipim, batata doce, cana, milho. Só coisas boas nós tratávamos nossos porcos. As vacas também, as vacas sempre, tudo. Não é que nem hoje em dia, que tem, né, que eles tratam esses porcos ali. Eu não quero nem falar. Não existia química. É verdade. Deixa eu ver se tu reconhece esse som também. Sim, mas tu te lembra dessa música? Essa música, o que ela te lembra? Ela te lembra? Lembra minha mãe, muito, muito. Lembra tua mãe? Minha mãe. Por que ela lembra tua mãe? É porque a família, eles cantavam muito, nas festas, principalmente. E cantava essa música? Essa música. E a tua mãe cantava também essa música? Oh, Isabela, Vicente, tu. Como tu és bonita. Oh, Isabela, oh, Vicente, tu. Tá, e por quê? E tua mãe cantava ela também? A mãe cantava. A mãe cantava muita música em alemão. Cantava pra vocês. Quando era pequena, cantava no berço também, quando era pra dormir, né? Isso eu não me lembro. Tá, mas tu te lembra dela cantando muito? A minha mãe. Em festa, a mãe era uma pessoa muito,
Muito, ó. Sempre dizem que a fruta não cai longe do pé, né? Por quê? A mãe era muito faceira também. Faceira? Ela era muito faceira, ela cantava, a turma, ela era muito faceira. Que nem as gurias, nossa, por isso que eu te digo, os rapazes também, todos eram faceiros, né? A família. Eu me lembro. Todos, farristas. E onde é que mais vocês cantavam? Vocês cantavam em que situações? Vocês cantavam na cozinha, cozinhando? Na cozinha, isso mesmo. Nós cantávamos depois do almoço, muitas vezes. Nós ligávamos o rádio. Tinha um rádio bem antigo lá. Na sociedade, nas festas? Nas festas, sim. Isso muito nas festas. Aham. E isso aqui? Isso é um relógio de parede. Vocês tinham? Não, o nosso relógio não... Isso é relógio? É um relógio. É um relógio. Mas ele não era... Eu me lembro daquele cucu, sabe? E aquele tom. Isso é o de vocês? Esse era o de nosso. Tinha vários, né? Vários sons. Sim, mas vocês tinham um aonde? Onde é que vocês tinham? Nós tínhamos na sala. Na sala grande lá, que era separada, a nossa cozinha e a sala de jantar. Depois tinha os quartos e outra sala. Então era lá dentro. Mas a sala ficava pro lado do dormitório? Não, a sala grande. É. E na cozinha não tinha relógio? Na Como é que você sabia do horário? Tinha. Como é que você sabia do Por horário? isso que eu te digo, a gente... eu não sei, a mãe, eu acho que naquela época tinha relógio na cozinha, sei, eu não consigo me lembrar, né? Mas o que eu me lembro mesmo é aquele relógio grande. Que às vezes te acordar, do sino. O sino que avisava, quando era 11h30. Agora, para quem cozinhava, eu não sei como é que fazia, tinha até outro jeito, então, né? Mas assim, ó, até para nós se acordar de manhã, às vezes o pai sempre dizia que quando batia 5 vezes, ele tinha que levantar porque era 5 horas, meu pai. Isso, e o relógio daí? O relógio. Isso que não era esse som, era diferente do outro. Era diferente, era tom, e aquele cucu, era sabe? da cozinha, sim. Esses daí eu me lembro. Tá, vê se você reconhece esse som aqui. Ralando aipim, ralando cenoura. Ah, conta mais. Vocês ralavam aipim, ralavam cenoura? Ai, fazia aqueles bolinhos de aipim. Que delícia. Até hoje meus filhos gostam. Então me conta como é que são esses bolinhos de aipim. Me ensina. Pega o aipim, descasca ele. E? Dá uma boa lavada, daí tu rala. Vem aqui, rala. Rala ele. Uma quantia. Não sei, quanto que tu quiser fazer, né? Aí depois coloca ovo, sal, um pouquinho de farinha de trigo, mexe bem aquilo e depois frita na banha pra te ver. Que delícia. Com quem tu aprendeu a fazer isso? Com quem tu aprendeu a fazer? A minha mãe. Te lembra dela fazendo? A minha mãe. Como é que ela fazia? Me mostra. A minha mãe fazia do mesmo jeito. Eu aprendi assim, ela ralando, né? Muitas vezes ela botava as gurias a ralar quando ela estava com muita coisa para fazer. Ela amassava aqueles bolinhos e depois... Na época era só fogão a lenha, né? Tinha que tocar a lenha no fogo e fritava os bolinhos. E ela botava farinha também, ovo, não? Um pouquinho, sim, era o ovo, nunca faltou ovo, né, na colônia. E ela ralava o aipim cru? Sim, cru. Botava era uma só descascado, o aipim, lavado bem, e daí tu ralava. Depois, daí era bolinho pequeno ou bolinho grande? Fazia média, os bolinhos. E eles cozinhavam por dentro, assim, direitinho? Sim, fritava bem direitinho, tem que fritar bem, né? Depois, ó, nós passava a chimia da colônia em cima. Que delícia! Bolinho de aipim com chimia da colônia. Que delícia! O aipim era, o bolinho de aipim era salgado e o chimia da colônia era... Sim. E ó, quando não tinha pão,
Às vezes acontecia, né? Porque lá não tinha pão para comprar, era só feito em casa. Tinha que fazer em casa, e comiam mais que o que tinham feito, Sim, né? E daí a minha mãe fazia bolinho de aipim. Todo mundo se E daí bolinho de aipim no lugar do pão, então. Comia no lugar do pão como café da manhã, como jantar, como janta. Isso mesmo, muitas vezes. E ralava uma chimia também, do ralar, que mais você falou? E cenoura, você ralava cenoura? Sim, nós ralava cenoura. Que mais? O aipim eu me lembro muito. Coco. A minha mãe comprava aqueles cocos e a fruta, né? E daí descascava e ralava e fazia doce. Que delícia. E ela fazia Só a minha mãe sabia fazer, porque eu não sei fazer. Eu já fiz muito doce de coco, mas nunca uma coisa tão boa que minha mãe fazia. E como é que ela fazia, te lembra? Eu me lembro, ela esquentava o coco no forno a lenha, ela esquentava e daí depois ela fazia um furo com o prego e tirava aquele leite do coco e botava dentro de uma vasilha. E daí depois ela pegava o coco, botava na panela e pegava aquele leite do coco. E a casca, ela tirava a casca? Ela tirava a casca, sim. Como é que ela tirava a casca? Tinha que esquentar para tirar aquela casca. Sim, tinha que esquentar, daí tirava a casca. Como é que ela tirava a casca? Ai, a casca era muito dura, com a faca mesmo ela tirava. Com a faca? Ela batia muitas vezes, sabe com o quê? Com o martelinho. O martelinho para rachar ele. Para rachar ele, e daí com a faca ela tirava o resto. Era difícil, mas olha. Eu me lembro da mãe fazendo isso, acho que a mãe aprendeu com ela. Aquele coco branquinho, pegava ela lá. Era branquinho. E daí tu sabe o que dá aquele gosto bom no coco naquela época? Que dava aquele leite do coco. Ela botava junto. Hoje eu compro coco ralado, pronto. Só que eu não é mais aquele mesmo sabor, sabe? Não é aquele mesmo gosto. Naquela época era muito bom. E ela ralava o coco, ela fazia coco ralado com outra coisa, com aipim, por exemplo, uma coisa assim, não? Não. O coco? Não, ela fazia só doce de coco. Com sagu, doce de leite. Coisa boa. Ah, meu Deus do céu. E isso aqui? Era os kepke. O rádio. Procurando a notícia, a música, trocando de estação. Como é que é? Fala mais. Vocês faziam isso? Mas muito. Onde é que ficava o rádio de vocês? Ai, a rádio... Ai, meu Deus, agora isso tu me pegou. Tu não te lembra onde é que ficava o rádio? Não. Como? O rádio... Ficava na cozinha? Não, ficava na sala de jantar. Ali, sabe, era um rádio colocado bem no alto lá. Pra ninguém, as crianças não mexiam, né? As crianças não mexiam? Não mexiam, era colocado bem no alto. Tu que era mais nova, tu não podia mexer no rádio. Só que daí eu botava uma cadeira e ia lá. Arteira, né? Olha, era uma festa. Nós ligávamos em sábado de tarde. Em sábado de tarde a gente não ia pra roça. Em sábados era o dia de ficar em casa. Fazer a limpeza da casa, do pátio. Tudo, sabe, do paiol, tudo, fazer limpeza. E aí era o rádio ligado nas bandinhas. Nossa! Que bandinha? Que era? Era música alemã? Que era? Era música alemã, era um conjunto, eu até me lembro do conjunto. Era Casa Sião. O nome do conjunto? O nome do conjunto. Olha, mas tocavam assim, eles tocavam 1 hora, era 4 horas da tarde, em sábados. Eu só não me lembro da estação, mas isso eu me lembro, às 4 horas da tarde nós não perdíamos. Aí nós ligávamos o rádio, até dançar nós dançávamos. Porque a turma toda faceira. Nós quem? Nós tinha rádio Farroupilha, né? Nós quem? Eu, as minhas irmãs, né? A mãe. Eu mostrava, porque eu era a menorzinha da casa. Aí eu mostrava para os outros, né, como eu ficava cuidando no baile como os outros dançavam. E depois eu imitava eles. Todo mundo ria. Choravam de tanto rir. Eu era muito danada. E quando cozinhava o rádio tocava também, não? Tocava. Você estava o rádio tocando e cozinhar? Sim, a gente... claro que durante a semana era meio difícil, mas na hora do meio-dia a gente escutava. O pai gostava muito das 8 horas da noite, era notícia, tinha que escutar a notícia. Não tinha televisão, A família toda escutava notícia? Todo mundo escutava notícia. E depois
Aí o E o pai rádio ia era pilha ou era dormir. elétrico? Era elétrico. Elétrico. Era na luz. Eu sei que o pai ia dormir e nós ficávamos na cozinha, lavando louça, aí nós ligávamos a rádio, não podia ligar muito alto porque o pai ficava bravo. Nós apanhávamos, né? Era para chamar a O atenção. Luiz era severo. E quando sim, meio-dia, ele ia deitar, Deus me livre se não fazia barulho. Vou te botar outro som. Era martelo, pregando. Se fosse na cozinha, seria? Batendo bife? Vocês batem bife? Bife não, pedaço de carne. E batia um pedaço de carne porque era duro? Por quê? Por que Porque ficava mais macia, né? Aham. E te lembra? É parecido não? É parecido. Lembra? Eu acho. Em cima do bate. Oi? Em cima do bate. Uma tábua de carne. Colocava, tábua de carne. E sabe o que tinha de bom naquela época? Luciano, nem te conta o charque. Como era bom. Por que era tão bom? Meu Deus do céu. Ai, a gente comia aquele aipim bem cozido, aquele feijão novinho, sabe? Que se cozinhava muito bem, desmanchava, virava um creme. E o charque. Vocês faziam o charque mesmo? Nós fazíamos charque. O pai nós matava uma novilha, um porco, né? Aí nós fazia o charque, e daí isso era meu serviço quando eu era criança. Tinha uma casinha separada que era só pro charque. Daí eu tinha que cuidar. Não tinha freezer, né? Não tinha freezer, na época tinha que secar a carne. E para os bichos não chegar, para as moscas não chegar perto, tinha que ter sempre fumaça. Para defumar. Sempre fumaça. E eu me lembro que eu pegava, fazia um fogo assim, não, um foguinho, daí depois, quando estava bem aceso o fogo, eu pegava folha de louro e colocava em cima do fogo, daí só dava fumaça, aquele cheirinho ficava na carne, sabe? Cheirinho bom. Meu Deus, é como os antigos sabiam trabalhar. E tinha paciência, né? E tinha paciência, tinha. porque hoje tudo é tão sem paciência, por isso que as coisas não são as boas. Então, o pessoal ia trabalhar, todo mundo na roça, por perto, né? Daí eles me deixavam em casa, não podia faltar, eles ficavam cuidando de longe. Se tinha fumaça ou se não tinha. Tinha que fazer fumaça. E era uma casinha bem fechadinha. E a fumaça por quanto tempo? Sempre tinha que ter sempre botava, horas, 4 dias. Durante o dia, né? Sempre tinha que fazer fumaça. Fazer fumacinha. Fazia fumaça, daí os bichos não chegavam, as moscas, né? E o charque que tu botava, vocês salgavam ele, faziam tudo? Salgado. Nós salgava ele bem salgado, daí depois a gente pendurava ele. E o pai fazia assim, era até bem engraçado. O pai fazia um furo na carne, ele pegava folha de milho seca e fazia assim, colocava no meio daquela carne, amarrava em cima e botava dentro de um ficava no ar livre. E pegava um cabo de vassoura. Sim, pendurava tudo no cabo de vassoura, pendurava tudo no cabo de vassoura assim. Parecia um cabelo de roupa. Isso, mas era com palha de milho. Eu me lembro disso muito bem. A gente sabia aproveitar as coisas, né? Sim. Meu Deus. Isolava também. Não, aproveitava tudo, né? Aproveitava tudo. Olha, eu tenho muita saudade daquelas épocas. Isso vai ser épocas que não voltam mais. Não, né? Infelizmente não. Infelizmente. Deixa eu te botar outro som pra te ver se tu te lembra desse som aqui. Eu não sou bem... Presta um pouquinho de atenção, vamos ver se tu reconhece. Plantando milho. É na cozinha. Na cozinha. Vou colocar de novo. Tá?
Deixa só o som entrar, deixa ele... Isso eu sei que tu fez bastante. Não. Massa caseira. Fazer massa. Vai virar massa. Tu que fazia? Eu fazia. Até hoje eu faço. Muito. Tá reconhecendo o som? Como é que tu fazia isso? Isso era com rolo de massa. E onde é que fazia isso? Na cozinha? Na cozinha, em cima da mesa. Em cima da mesa. Oi? Em cima da mesa. Em cima da mesa. Em cima da mesa, na cozinha. Da mesa de madeira? Fazia bolachas. Na mesa de madeira. Era bolachas, massa caseira, peca virada. E como é que fazia as massas? As massas era feito só com ovo. Ovo e um pouquinho de azeite a gente colocava e depois colocava a farinha. E que massa caseira não saía ali, coisa mais boa. Hoje em dia eles só botam corante, não é mais ovo. Que era ovo de colônia, né? Era ovo de colônia, mas hoje em dia eles pegam um corante, um ovo e corante e água. A gente sabe que é assim, né? E naquela época não, naquela época era só ovo que a gente pegava. Pegava uns 4, 5 ovos, botava um pouquinho de azeite e daí endurecia com a farinha, espichava bem, deixava secar, cortava e depois botava a ferver. E massa saiu. E vocês comiam muita massa? Muita. Nós comíamos. A massa geralmente nós comia em domingo, era feito massa em casa. E quem fazia era tu? Eu depois eu tinha que fazer. Enquanto que a mãe estava viva, era ela que fazia, né? Mas depois quando a mãe não estava mais, daí era eu que tinha que fazer. E porque durante a semana a gente cozinhava mais aipim, batata doce, sabe? Essas coisas. E em domingo era mais a batata inglesa e a massa. Era muito bom, era muito gostoso os almoços de domingo. E a cueca virada tu fazia também com esse... Com esse rolo de massa, sim. A cueca virada, sim. A cueca virada é feito com ovos também. E ovos, leite, açúcar, um pouquinho de fermento, monopólio, né? E daí tu endurece com farinha. Só que ela tem um ponto. A cueca virada tem que saber amassar ela, para ela ficar bem gostosa. E depois de amassada aí Depois de amassar, tu espicha ela, corta ela, vira ela e sabe virar do jeito que... Não sei como é que se diz. A gente corta ela. Sim, bota ela por dentro e vira ela, né? Isso, bota ela por dentro e vira ela e depois tu frita ela. Depois passa no açúcar e com canela e depois, ó, o chimarrão. Coisa boa. Então vamos ver se você reconhece esse som aqui. Alguns sons são mais difíceis que outros. Uma cozinha. O que é? Ou esse aqui que também é a mesma coisa, só diferente. Peraí. Fez um gesto pro outro, parecia esse aqui. O gesto parecia que era o que tu... Ralar? Não. É ralar mesmo? Não. Não.
Parecido. Vê pra mim esse som agora aqui, vamos ver. Na cozinha. Tá, teve problema. Esse aqui. Isso não. Fritando? Ovo? Se quiser. Fritando carne? Se quiser, tem que ser carne. A carne é fritura. Sim, fritura. Fritura. Vocês tem uma coisa que te lembra? Fritura? Sim. O que vocês fritaram em casa? Como eu disse, cueca virada era uma, né? E bolinho, muito bolinho. Carne, rapaz. Que massa. Isso tem um som diferente aí. Tem um som diferente? É. Mas é um som de... Ou alguma coisa que te lembra, algum som que te lembra fritando alguma coisa. Bolinha, frito, carne, alguma coisa frita. Alguma coisa frita. Isso, na E vocês fritura. fritavam, o que vocês fritavam? Qual era vocês fritavam aonde? Na banha, né? Nós fritava aipim também. Mas tudo na banha ou fritavam no... É na banha. Tá, e a banha faz esse barulho também? Faz. É? Faz. E tem diferença do barulho da banha e do óleo, não? Eu acho não muito. Não muito, né? Dá. Tá, e esse aqui? Cortando. Esse aqui. Chegou alguém aí? Chegou sim. Oi? Chegou você. Eu vou terminar já, já estou no fim. Já tá no fim. Já terminar. Tá, deixa eu pôr esse aqui. Só. Aqui, ó. Batendo. Ovos. Som de ovo. Bater. Antigamente era tudo assim, né? Não tinha batedeira. Conta como é que era, então fala mais. Era tudo à mão, ó. A gente batia. Ó. Isso aí parece que até uma gema de ovo, uma clara de ovo. O que você fazia com isso? Doce, sobremesa, cobertura, fazia bolachinha pintada. Tinha que fazer aquilo. Bolachinha pintada? É aquelas bolachas caseiras. E daí a gente pintava, botava aquelas bolinhas por cima, bolacha de Natal. Bolachinha de Natal. Olá, tudo bom, né, gente? Só um pouquinho, deixa eu cumprimentar ela. Tudo bom? Tudo bem? Tudo? Você? Como é que tá? Como nós Oi, tudo bom? Tudo bom? Isso aqui é minha sobrinha. Sobrinho? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Ó, sente. Puxa o cabelo assim. Eu disse pro Luiz, vamos caminhar com o Nós somos em casa, sim. Tem Não, terminou.